excepcional tarde para você, high five. E aí, tá fazendo o seu high five? Se você estiver fazendo, você agora tem condições de fazer um quadrante, ou um estudo do quadrante em todas as áreas da sua vida, em que quadrante você se encontra. Então, se você olhar a inteligência emocional, a inteligência espiritual, o seu relacionamento social, o seu network, o social e o network não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O social, por exemplo, você pode estar se relacionando com bandidos. Você está num grupo social, mas é um grupo social, então tem N grupos sociais. Network é diferente. Network é quando você se relaciona com pessoas e nesse relacionamento você ou serve de porta, ou serve de ponte, ou serve de trampolim para que as pessoas através de você entrem em novas portas e avancem na vida como trampolim, como ponte e assim por diante. E outras vezes as pessoas são para você ou porta, ou trampolim, né? E assim, ou ponte e assim por diante. Então existe aí valores, é diferente do relacionamento social. Relacionamento social você pode ter, como eu falei, com um grupo de bandidos, e não deixa de ser um relacionamento social. Agora, a network é diferente. Pode ter network também na bandidagem? Pode, só que aí é um caminho de morte, não é um caminho de vida. Eu estou trazendo para você caminho de vida, né? Então, no social, no network, no educacional ou no religioso, você pode dividir em qualquer uma dessas áreas para fazer a sua análise. Como é que eu estou me comportando em qualquer uma dessas áreas? Qual é o meu quadrante? Então, você pode dividir a vida em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Primeiro quadrante seria o dos governantes. Aquelas pessoas que governam, aquelas pessoas que administram, as pessoas que fazem a coisa acontecer. O segundo, que seria aquelas pessoas que estão prosperando, que estão chegando perto de ser governante. O terceiro quadrante seria aquelas pessoas equilibradas, as pessoas que não avançaram muito ainda, mas não estão na categoria última, que é na quarta categoria, que no caso são a categoria da população, da maioria das pessoas que não têm influência nenhuma. Então, esses 4 quadrantes você pode fazer em qualquer área dessa sua vida, da minha vida. Nós vamos saber em qual parte a gente está e qual que a gente pode e deve investir mais para poder avançar. Então, por exemplo, o quarto quadrante falando financeiramente e economicamente. Então, são as pessoas quebradas, são as pessoas que é aquela musiquinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Enfim, são totalmente quebrados e vivem quebrados e não estudam, não têm interesse em estudar. E eu já falei nos vídeos anteriores, nós estamos com 2 problemas na nossa sociedade. Pessoas jovens, a maior parte dos jovens que não terminaram o ensino médio, e aqueles que terminaram o ensino médio, mas não têm conhecimento nenhum, praticamente passaram. Ainda mais de uns anos para cá, que vem passando, ninguém repete. Então as pessoas chegam no final do ensino médio, muitas vezes sem conhecimento nenhum. Então todas essas pessoas estão fazendo parte do 4º quadrante. Dificilmente elas vão passar para o 3º quadrante, que são das pessoas equilibradas. As pessoas equilibradas são aquelas pessoas que aumentam e diminuem, é como se estivesse numa balança mesmo, um equilíbrio. Então ela mantém o equilíbrio. Uma hora ela está um pouquinho mais alta, outra hora está um pouquinho mais baixa. São aquelas pessoas que, por exemplo, fazem de vez em quando uma pequena viagem, mas quando fez a viagem que voltou de férias ou coisa parecida, ela fica no seu orçamento pendurada por mais 6, 8 meses para poder voltar ao equilíbrio anterior e mantém as suas contas ali em dia. Então dificilmente avançam para o 2º quadrante. Então o primeiro quadrante seria as pessoas financeiramente quebradas, a segunda aquelas pessoas equilibradas que vivem num equilíbrio para pagar suas contas e dificilmente sobra alguma coisa para uma viagem, para um jantar ou alguma coisa parecida, né?
o segundo quadrante seria, no caso, as pessoas que já estão um pouco mais prósperas, que já têm condições de fazer 1 ou 2 viagens por mês, ou algumas viagens internacional com muito esforço, com muito dedicação, com muito controle. E o primeiro, no caso, né, seria aquelas pessoas que são governantes, que são prósperas, que têm dinheiro financeiramente e governam, né, que são donos de grandes fábricas, de grandes corporações, são gerentes administrativos de grandes corporações, ou seja, são pessoas que ralaram, como eu falei, né, sangue, suor e lágrima, estudaram muito, se prepararam muito e chegaram lá. Então, esses 4 quadrantes existem em todas essas áreas, na inteligência emocional, na inteligência espiritual, no relacionamento social, no network, também no relacionamento religioso e assim por diante. Você pode dividir para todas as áreas da vida e você vai conseguir se enquadrar em um desses 4 caminhos. Então vamos supor, tem um concurso público. Milhares de pessoas vão fazer o concurso público. Então essas pessoas entram no 4º quadrante. São pessoas que estão todas juntas. Só que vem a seleção. Algumas poucas pessoas vão ser equilibradas, passam por 3º quadrante. Então entra no equilíbrio. Poucas pessoas ainda vão para o 2º quadrante, que são um pouco mais conhecimento, estudaram mais, se dedicaram mais naquela área, naquele assunto que exige, no caso, o concurso. Só que pouquíssimas pessoas que chegam no 1º quadrante, que são aquelas que realmente estudaram, são aquelas que realmente dominam, são aquelas que realmente não só estudaram e dominam, praticaram, exerceram, muitas vezes né, exímios, gastaram mais de 10.000 horas se preparando, estudando, reciclando. Essas vão governar. Então, em todas as áreas da vida vai dar para você fazer essa comparação. E, é claro, algumas áreas você vai estar lá no 4º quadrante, mas você não pode permanecer lá. Você não pode continuar cantando a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então ficar totalmente quebrado em todas as áreas. Você precisa crescer para o equilíbrio, depois crescer para a prosperidade e depois crescer para o governo. Então, todos esses vídeos que eu tenho passado para você, como eu falei, não é motivacional. Então alguém vai chegar para você, você está lá no 4º quadrante totalmente quebrado. Ou fica na mentalidade de que você vai ser rico, que você vai ser próspero, que você vai se relacionar, que você vai ter boa inteligência emocional, você vai ter boa inteligência espiritual, você vai ter um ótimo relacionamento, você vai ter pessoas que vão servir de ponte. Vão servir de ponte se vê qualidade em você. Vão servir de trampolim se vê qualidade em você. Se não vê qualidade em você, ninguém vai abrir portas, abrir janelas, servir de ponte, servir de trampolim para você, não. Então, é você que tem que ser ativacional, ativar mesmo, tirar das gavetas, como eu já falei, todos os seus projetos, ou ter um projeto, ou ter um objetivo, ou ter uma profissão, estudar, ralar, correr 10.000 horas, treinar e treinar. Aí você vai conseguir chegar a patamares maiores. E o religioso é a mesma coisa. Você pode ser aquele crente que vai nos cultos constantemente, mas você não participa de uma reunião, você não é líder de nada, você não participa de diretoria, você nunca vai chegar a governo porque você não se esforça. É em qualquer área da vida. Então seja ativacional. Você tem condições de controlar sua própria existência. Você é que vai fazer você evoluir, prosperar ou diminuir ou ficar cantando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai nessa aí, hi-fi para você, um abraço.